Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde a todos que vão entrar comigo agora no ao vivo. Vou aqui me apresentar. Nossa live é para começar às 13 horas, então certinho às 13 horas. Eu me chamo Antônia Cidrão, sou embaixadora da Cera Pura aqui pelo Distrito Federal e desde já eu quero agradecer a todas vocês que vão estar aqui comigo no ao vivo, mas desde já eu já quero agradecer aquelas que vão ver depois, porque essa live vai ficar salva assim aí no meu canal e no canal da Cera Pura. Então hoje o tema da nossa live vai ser muito importante para todas nós que somos depiladoras, tá? Hoje quem vai estar comigo aqui, a minha convidada mais que especial, é a Flávia Rocha, já está aqui. O nosso tema vai ser muito importante para todas aquelas profissionais, ou até mesmo para a gente que resolve abrir, entrar em qualquer momento da vida da gente como profissional, como dona de casa. A gente sabe que o começo nunca é fácil, né? E hoje eu quero tá trazendo para todas as profissionais, né, que começar não é fácil, mas, né, tem as suas vantagens sempre, que a gente não pode desistir jamais. Então, como a gente já exatamente às 13 horas vamos começar, eu vou chamar a minha Flávia Rocha, nossa maravilhosa. Eu já vou começar aqui, que a gente sabe que todo mundo tem suas obrigações. Desde já aqui, já agradeço aqui por esse momento dela vir tirar esse tempinho para estar comigo aqui, com vocês, né? Então, desde já, muito obrigada. Vou chamar ela aqui. Passamos por dificuldades ali no início da nossa carreira, né? Chamei ela agora, dei o convite para ela. Oiê, peraí só um pouquinho, tá? Tá bom, meu amor. Só organizar. Bem na hora alguém me liga. Lembrando que o nosso assunto hoje vai ser maravilhoso, né? O rostinho lindo. Muito boa tarde! Tudo bom? Que honra, que honra, meu amor, ter você aqui com a gente. Primeiramente, eu quero te agradecer assim imensamente. Você não sabe assim o orgulho que eu tô de mim hoje só por você estar aqui hoje. E tirar um tempinho, porque eu sei que a sua vida, né, os encaixes aí são bem preciosos. Então, muito obrigada por você tirar esse tempinho para estar aqui com a gente hoje. E desde já eu já começo, né? A Cera Pura agradece você infinitamente por você ter aceitado estar aqui comigo, tá bom? Sei do amor que ambas têm uma com a outra, e isso é muito lindo. Então, apresente-se, né? Apesar de que quase o Brasil e fora do Brasil já conhece Flávia Rocha, mas vamos nos apresentar aí para mim começar com aquelas perguntinhas. Bom, muito boa tarde a todas vocês. Obrigada, Antônia, pelo convite. Obrigada, Cera Pura, né? Porque a gente tem uma jornada aí muito longa, que eu vou falar um pouco daqui a pouquinho. Mas para quem não me conhece, eu sou Flávia Rocha, sou instrutora de depilação aí no mercado da depilação há mais de 13 anos, formando milhares de mulheres aí nesse mercado para que possam se tornar especialista de fato em depilação, que é o que a gente menos tem nesse mercado. Sou a criadora da técnica avançada do Roll-On, né, onde eu desenvolvi essa técnica. Tenho a minha própria marca de cera também. Tive uma história linda com a Cera Pura, e foi dali onde eu aprendi muitas coisas. E estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês as minhas experiências, a minha jornada aí nesse mercado. Da minha gatona Antônia, minha aluna do Instrutora Master, que está se formando como uma instrutora maravilhosa. E é isso, gente. Estamos aqui para Muito transbordar feliz. de fato na vida de vocês. Isso mesmo. Bom, Flávia Rocha, como a gente sabe, eu sempre costumo dizer que começar nunca é o momento, porque a gente sempre tem medo, né? Mas a gente não pode desistir, mesmo com medo, igual você fala. Vai com medo mesmo. E isso. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu fiz aqui umas perguntinhas escritas, porque a gente acaba na hora que esquecendo. Quem era Flávia Rocha no seu início como epiladora?
Flávia Rocha, Ela era pode falar, insegura, desculpa. ela tinha medo, ela não tinha dinheiro. Me conta São aí. várias perguntas em uma só, né? É, uhum. Bom, vamos lá. Só pra gente não se perder. Mas Tá bom. Vamos lá. Flávia Rocha, na verdade, antes de ser depiladora, a Flávia Rocha era recepcionista de um salão, tá? Então, nesse salão, eu cuidava de toda a parte administrativa, gostava muito do que eu fazia, e lá eu tive a oportunidade de conhecer a Dani. E aí, conheci a Dani ali em um dia, tipo, depois de um mês, busquei trabalhar com ela, pedi emprego para ela, inclusive foi uma história muito linda. E comecei a ser, e passei a ser recepcionista lá. Depois de mais ou menos uns 2 anos e meio que eu estava como recepcionista, surgiu a oportunidade, né, para eu entrar para depilação. E aí comecei a treinar ali na área da depilação. Não é treinar como as pessoas, vocês dessa geração atual, estão acostumadas a treinar. Ah, eu vou pegar uma termoceira, pegar cera e ir lá e depilar. Não, não foi sobre isso. Eu comecei treinando depilação, aprendendo o que era ser depiladora numa cozinha de cera, lavando o caneco, preparando cera para as depiladoras. Eu comecei dessa forma, eu não comecei lá numa cabine né, de depilação, fazendo depilação. Então, a minha primeira experiência com a cera depilatória como depiladora foi numa cozinha de cera, porque ali só ia para a cabine atender quem passava pela cozinha, porque ali eu aprendi o que era servir, primeiramente. Porque a gente deixava tudo pronto para as depiladoras. Então, quando não tinha uma cerista, éramos nós depiladoras que cuidávamos dessa cera. Então, não podia existir, eu faço e você não faz. Então, primeiro de tudo, eu aprendi a servir ali dentro. Isso foi um aprendizado muito bom para depois eu passar a aprender a técnica depilatória. Então, eu costumo dizer que depilação não é só uma técnica, é você aprender respeitar o próximo, é você entender que você está chegando agora. Eu cheguei, já tinha, se eu não me engano, acho que eram mais 7 depiladoras ali. Então eu tive um desafio grande, porque são 7 depiladoras na sua frente, você é a última depiladora. O que você vai fazer para você conseguir clientes? Principalmente porque eu era recepcionista. Então todo mundo me conhecia a Flá da recepção. E aí do nada a Flá vai ver minha perereca? Como assim? Entende? Então tinha uma barreira. E o meu primeiro desafio financeiro foi aceitar tirar um dia da recepção como recepcionista para trabalhar na depilação. Então, eu diminuí o meu salário na recepção para poder trabalhar um dia na depilação. Eu tinha filho, meu marido, nós trabalhávamos, sempre trabalhávamos, né? Mas era um salário só para todo mundo, então eu tive que correr o risco de diminuir meu salário para tentar ganhar ali um pouco a mais, ou pelo menos a mesma coisa na depilação. Então, o primeiro desafio que eu tive foi: e aí, você quer? Você vai aceitar isso? E eu aceitei, né? Aceitei, foi muito bom, porque um dia da depilação, trabalhando um dia. com medo, né? Oi? Com medo, né? Sim. Precisava. Mas assim, sabe, Antônia, quando você sente o medo dentro de você, na real, é porque vai dar certo. Eu aprendi muito isso. Quando você sente aquele frio na barriga, é porque você tá no caminho certo. E tem gente que desiste quando sente medo. Ah, não, isso não é pra mim. Principalmente quando escuta muitas pessoas falando, isso não é pra mim. E eu sempre tive muita força de vontade. Eu sempre quis o melhor pra minha vida. Eu nunca fui uma depiladora de ficar ali naquela sala e falar, não, ali é isso e mais nada. Na verdade, eu sempre tive isso dentro de mim, de ser muito proativa, né? Então, eu nunca quis parar. Tanto que da depilação eu passei a dar treinamentos e assim foi acontecendo. Mas o medo bateu, com certeza. Você sair de uma recepção que você tinha um salário fixo, porque muita gente se prende ao CLT, né? Não, ali é o meu salário fixo, eu não vou deixar o meu salário fixo, eu não vou deixar de receber o meu fundo de garantia, eu não vou deixar de receber as minhas férias, porque a depilação possa ser que eu tenha, possa ser que eu não tenha. E de fato é verdade. Mas quando você sabe trabalhar, é algo surreal. Mas para mim no começo eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo, como diz o Tiaguinho, porque eu tinha muita confiança em mim. E principalmente, em primeiro lugar, em Deus. Então eu pensava, o que for para acontecer, vai acontecer. Então, eu sempre implementei isso muito dentro do meu coração. Tudo que for para acontecer, vai acontecer. E se nada der certo, alguma coisa eu vou fazer na vida. Pois é, eu costumo dizer que quando, igual você começou lá nos fundos, né? Vamos dizer nos fundos, que é uma parte importante, que é a parte onde fica a administração da cera.
Eu acredito que lá em algum momento você treinava também, não sei, né? Mas assim, fugiu da memória o que, que a pessoa ia falar Ó, o agora. que você falou E agora é era tão importante. importante, porque o que eu aprendi muito lá na cozinha de cera, o ponto de aplicação da cera, porque nós tínhamos que entregar a cera para a depiladora no ponto de aplicação. Então, principalmente que a gente tinha fogão e tal, então a cera não podia queimar, a cera tinha uma temperatura exata que podia chegar, não podia ultrapassar daquela temperatura, senão, mesmo que você tenha derretido 100% da sua cera, ela pode queimar. Então, eu aprendi muita coisa ali dentro. E eu lembrei, a parte de ser humana, né? Como você falou que aprendeu, né, a esperar o seu momento também, a você se ver no lugar do outro. Eu acho que isso é que faz diferença na sua vida. Quando a gente teve um momento no Instrutora Master, quando eu fui para São Paulo, e eu guardo esse vídeo seu, que eu sou apaixonada, e eu vejo ali quem é realmente Flávia, ela ficou muito transparente, sem ela saber que estava sendo talvez filmada. Nem vi. Então, assim, eu vi que você é uma pessoa transparente. Você é exatamente o que você passa para a gente aqui, né? E isso fez eu admirar mais ainda a Flávia Rocha nesses pequenos detalhes que faz tanta diferença e que muitas profissionais às vezes não dá valor, né? Então Sabe o que acontece, Tônia? Eu sempre levei isso para minha vida inteira. Eu falo isso para todas as mulheres que estão ao meu redor. A máscara um dia cai. Não adianta você querer mostrar quem você é. E aí chega uma hora, a pessoa fala, nossa, mas ali na live ela é de um jeito e pessoalmente ela me trata diferente. Ali na live ela fala isso, ela faz não sei o quê, e pessoalmente ela é diferente, entende? Então eu acredito que quando você tem uma personalidade, você tem que ser aquilo que você é, porque as pessoas precisam te aceitar da forma que você é. A Flávia Rocha tá numa live, a Flávia Rocha fala palavrão, e tá tudo bem, é o meu jeito. Quem não quiser, quem não gostar do meu jeito, não vai me seguir. Eu prefiro que as pessoas gostem de mim da forma que eu sou do que colocar uma máscara, uma mocinha. Eu não sou mocinha, não sou aquela pessoa mocinha, mas eu coloco em primeiro lugar a pessoa ser humana de verdade, tratar o outro da mesma forma que você quer ser tratada. É isso que a gente sente quando a gente está próximo de você. As meninas sempre falam, né? Entrega-se muito mais do que está escrito ali no papel, né? Então, deixa eu ir. Finalizou aí o seu pensamento. Agora a gente vai para uma próxima, né? Que a gente não pode parar. No seu primeiro curso, bom, você já tinha um pouco de entendimento de trabalhar ali com a cera, ou de saber o ponto correto da cera. Então, eu acredito que quando vai para a pele do cliente, a gente dá uma sacudidazinha, por mais que você entenda, né? Da temperatura e tudo bonitinho. O seu primeiro curso que você fez te deixou preparada para trabalhar? Porque isso é algo surreal para nós que estamos começando. Né? Eu falo pelos meus primeiros cursos. Né? Eu saí de lá com uma dívida, eu saí de lá com um certificada de que eu precisava começar a trabalhar, mas eu não saí preparada. Sim. Né? Quando você fez o seu, você saiu preparada ou a Flávia Rocha ainda deu uma demorada? Eu tive dois tipos de cursos. Curso técnico, que foi no estabelecimento, que foi na Eras, com as melhores depiladoras do mundo, eu costumo dizer. Então, quando eu cheguei no meu atendimento, eu estava preparada. Por quê? Qual é o ponto principal? Primeiro que eu estava na mão de mulheres maravilhosas como a Zinha, que para mim é a melhor depiladora do mundo. E tudo que eu sei de técnica, método espanhol, a Zinha que me ensinou muita coisa. Então, quando eu cheguei no poder de atender uma cliente, eu estava preparada, mas não só por eu achar que eu estava preparada. As minhas superiores, que era a Dani, que era a Zinha, elas viram que eu estava preparada para atender. Porque as pessoas têm muito isso. Elas fazem um curso, elas às vezes não, a grande maioria das vezes elas não estão preparadas para atender uma cliente, ela vai daquele jeito mesmo e acaba perdendo muita cliente. Mas por que acontece isso? Porque o meu primeiro contato com uma professora de depilação foi na Eras. Então a Eras me formou na parte técnica. Mas a Dani sempre fala, toda depiladora não é só técnica, ela precisa dominar a teoria também. Então você precisa fazer um curso para você poder dominar sobre toda a parte teórica. Eu falei, então tá, então vamos lá. Fui para o Senac,
fui fazer o curso no Senac, que inclusive a Dani me deu esse curso do Senac, ela pagou. Olha como ela é maravilhosa, ela pagou esse curso para mim na época. E eu fui. Então ela já enxergou você já muito mais na frente do que você, a gente mesmo se Sim, porque enxerga, a Dani né? tem uma. Então ela já viu. E a Dani tem uma coisa dentro dela. Ela não quer a pessoa para ela quer a pessoa para o mundo. Ela não tinha aquele negócio tipo, ela vai se tornar depiladora e ela vai ficar comigo para o resto da vida. Não, ela quer que as pessoas prosperem cada vez mais. Ela tem isso dentro dela. Então, quando eu fui fazer o curso de depilação de fato lá no Senac, aqui em São Paulo, enquanto estava toda a parte teórica, falei, caraca, que maravilha, que bacana, né? Tem isso, tem aquilo, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. E você trazer para a mentalidade de quem já é depiladora há anos, que nunca fez, elas têm um bloqueio. Ah, mas não é isso, mas não é aquilo. Mas eu entendi ali dentro o porquê a grande... Não, vou falar bem assim, porcentagem. Por que 80% da população que são depiladoras tem a técnica ruim? Porque as instrutoras desses locais são ruins. Quando eu fui para a parte prática, que eu vi aquilo que ela estava ensinando, eu falei, fudeu, como assim? Como que eu vou? Não é isso, não é assim que faz, tá errado. Como que ela ensina a fazer uma virilha desse jeito para essas mulheres? E aí ela falou, Flávia, agora é a sua vez. Aí eu falei, tá, mas eu posso fazer do jeito que eu aprendi? Ela falou, você pode mostrar. E aí eu comecei a fazer, as meninas deixavam a cera muito quebrar, não tinha nada daquilo que vocês aprenderam já comigo. Isso porque vocês aprenderam de uma forma ainda muito mais lapidada, porque a forma que eu aprendi com a Zinha foi o método espanhol, mas foi do jeito que ela fazia. Então ela faz muito bem, mas ela tem o dom dela. É diferente de você ter o dom de ensinar. Então, quando eu me deparei com aqueles cursos, com aquelas técnicas, e que aquelas alunas estavam me vendo, fazendo de uma forma que a professora não fazia, a professora me chamou no canto e falou: você está proibida de fazer a técnica, senão você não vai poder concluir o curso. Por quê? Porque a forma que eu fazia era uma forma diferente do que ela ensinava, e as alunas ficaram loucas comigo, que no final das contas, de umas 10, 15 alunas que estavam ali, 7 fizeram o curso comigo depois. Então, tipo, foi algo muito forte quando eu vi aquilo. Quando eu vi a tamanha irresponsabilidade da parte prática de uma instrutora estar entregando aquilo. Então, muitas profissionais da área, muitas depiladoras, elas não sabem depilar porque elas aprenderam da forma errada. Não é porque elas estão fazendo daquela forma que a forma que ela aprendeu para ela é normal. Entende? Então, uma cera quebrar, uma cera, eu tacar a cera em cima para tentar puxar de novo. Então, tudo que acontece é tirar cera da pele, deixar resíduo na pele, ficar retirando com removedor, para elas isso é comum porque elas aprenderam dessa forma. Entende? Então, isso me assustou muito. Então, o meu primeiro curso técnico foi maravilhoso. Fui com as melhores depiladoras que foi na Eras. Agora, o meu primeiro curso de instituição foi péssimo, porque a pessoa não sabia ensinar e aquilo me assustou real, porque eu pensei, cara, mas eu tenho pessoas que estão cuidando de mim, que me ensinaram a forma correta. E quando eu olhava aos olhos daquelas depiladoras, tipo, eu não sei fazer, tipo, tá quebrando a cera, me ajuda. Eu falava, eu não posso me envolver, porque senão eu não pegaria o meu certificado, entende? Então, tipo, foi um baque pra mim ali. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, eu preciso transbordar na vida de outras mulheres. Porque eu não sabia o que era transbordo naquela época, né? Hoje eu entendo o que é transbordo. Mas eu pensei, eu só era depiladora, como que eu vou fazer para poder ajudar outras pessoas? Aí eu falei, não sei, quem sabe um dia elas me chamam, né, para ajudar. Porque eu nem pensava em ser instrutora de depilação naquela época. Não passava ainda pela minha cabeça. Eu só queria ser depiladora que faturava muito, faturava 5 mil reais. Chegava dezembro, atendia aí de segunda a sexta por dia 30, 35 clientes. Então, era essa a minha preocupação naquele momento. Que bom. Então, muitas perguntas aqui já vão mudar o posicionamento, porque você me deu. Flávia Rocha já começou já preparada praticamente, né? Já começou com alguém que conseguiu dar uma reta para ela e não deixou tantas veredas. Então, mas tem um porque ponto. no começo, para Mas mim. tem um ponto, tá? Eu tinha as instrutoras, né, que eram as depiladoras,
Mas eu tinha que me virar para aprender, para levar as modelos, para conseguir fazer a técnica, porque elas estavam ali para me ensinar e eu tinha que dançar conforme a música tocava. O horário que elas podiam, eu ia lá aprender, entende? Então, foi dessa forma que a parte de como depiladora aconteceu. Agora, como instrutora, fui jogada no mundo. Vai! Vai lá e mostra o que tu sabe fazer, que tu já sabe. Então fica mais fácil. É, então, assim, você já entrou no mercado. A gente sabe que por mais, igual você falou, né? Por mais que eu estava com uma equipe, mas a gente tem aqueles momentos também de pensar assim, às vezes achar que a cliente não gostou. Ah, será que eu fiz? Logo lá no Ah, comecinho. isso com Eu fiz, será certeza. Eu tive muita insegurança. Sabe por quê? Porque eu tinha as 7 melhores depiladoras na minha frente. Eu era a última da agenda. Então, para eu poder atender, todas elas tinham que atender. Então, eu tinha que ter um diferencial. O que eu faria de diferente para que elas pudessem fazer uma depilação comigo diante de mulheres que eram maravilhosas? O que a Flávia tem para me oferecer, sendo que todas essas depiladoras são maravilhosas? Era isso que eu tinha dentro de mim. Puta que pariu. E agora? Como que eu vou conseguir atender? isso? E hoje, né, eu me sinto, as perguntas que eu fiz aqui está bem relacionada a mim, né? E assim, algumas meninas que às vezes chegam, conversa com você, e uma coisa que foi bastante ruim para mim lá no começo, que eu acredito que seja isso, e o pior para você ainda foi pior, porque eu era só eu dentro do estúdio, eu acredito que muitas meninas aqui, né, trabalham para elas mesmo. Você já começou numa equipe onde tinha meninas Muito porretas, boas. que talvez ninguém queria fazer depilação contigo às vezes, né? E você ficava assim, não, essa primeira marcou, é a primeira vez que vem, vai ficar com a Flávia, porque ela tá começando, vai que as outras, né? Não tinha isso, não. E existe a Ó, não tinha isso, concorrência, não. não? Era Não, só meu amor. amor. Não, era assim, ó. A regra é clara. São 7 depiladoras. Se todas estiverem desocupadas. Quem tá São 7 depiladoras. Se todas estiverem desocupadas, todas vão atender e você vai ficar sentada sem fazer nada. Pode ser a primeira vez que a pessoa chegava no estabelecimento, não interessa. É por ordem de chegada. Então, tipo, os dias que eu mais atendia era dias de movimento. Então, tava todo mundo atendendo, aí chegava alguém sem marcar, aí eu atendia. Então, aí ali era o meu momento de mostrar para cliente o quão eu era boa naquilo que eu fazia. Então, o que eu desenvolvi, né? A agilidade. Então, eu sempre fui uma das depiladoras mais rápidas da Eras. Mas eu desenvolvi isso para poder ter um diferencial. Mas não era assim, não, gata. Eu ficava lá, ó, sentadinha, esperando todo mundo atender. E já chegou vários e vários dias de eu ficar lá sentado o dia inteiro e não fazer nenhum buço. E aí eu ia embora sem nem com o dinheiro da condução. E eu pensava, caraca, meu Deus, será que é isso? Aí eu falava, é isso, vamos para cima que vai dar certo. Então, não foi que a Flávia já começou a depilar com a agenda lotada. Não, eu ficava lá quietinha, esperando todo mundo atender das 9 às 19, o dia inteiro. Às vezes aparecia um buço ali à tarde, entende? Às vezes aparecia uma axila. Mas assim, não tinha esse negócio. Ah, a cliente é nova, nunca veio no local, então vou colocar para Flávia. Não, Flávia, aqui existe fila por ordem de chegada. Então, primeiro era a Zinha, aí vinha a Sabrina, aí vinha, acho que é Luciana, Inês, Thaís, todo mundo e depois a Flávia, entende? Não tinha essa, não. Nossa, tremia na base. Porque se fosse eu. Porque, assim, quando a gente está no estúdio da gente, as únicas pessoas que mexem com o seu psicológico é as próprias clientes. E eu acredito que muitas aqui passam por isso. Quando eu comecei, existia umas 2 pessoas que, quando deitava na minha maca, quando ela ligava para mim, às vezes eu ficava, meu Deus, eu acho que hoje eu vou dizer que eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça. Hoje eu não tô com o psicológico preparado para atender ela. E isso lá no início. E ela chegava para mim e às vezes que a gente fica nessa agonia da gente querer ser a perfeita no nosso início. A gente tem que entender o que a gente tem que fazer. A gente tem que pelo menos entender quando a gente erra e a gente consertar ali rápido. Mas a gente, quando tá começando, é muito difícil, né? A gente meio que fica bagunçado tudo. Fora que você, E a fora cliente que você deitava às vezes na aplica a mão. cera 50 mil vezes na pele, com medo de deixar pelo na cliente, né? Dela reclamar.
Porque, tipo, no meu começo, a minha primeira cliente foi um buço. Eu acho que eu demorei uns 35 minutos. A Dani tava doida. Meu Deus, era só um buço. Por que que essa mulher não sai? Não sei o quê. E aí ela falava, Flávia. E aí eu lá, e eu tremia, tremia. E era uma mulher chata, insuportável. Era uma cliente insuportável, chata e exigente. Eu falei, caceta, meu, tinha que ser essa. Aí eu lá, eu ia lá com a pinça, assim. Eu demorei mais de 30 minutos pra fazer um buço. E aí, quando a mulher saiu, ficou todo mundo olhando na recepção, tipo, a Flávia acabou com a pele dela. Por quê? Porra, 30 minutos pra fazer um buço? Aí a pessoa saiu, Dani, ela é maravilhosa. Aí a Dani falou, ô Flávia, 30 minutos pra fazer um buço. Falei, Dani, eu fiquei com medo de deixar pelo. Aí ela me abraçou e falou, ai, que linda! Então eu fui muito, muito acolhida, assim, sabe, por ela. Mas eu tive muitas, muitas pessoas que falavam assim, ela não serve pra depilação. Ela é desastrada. Mas é o seu jeito, né? Eu falo que as pessoas se identificam com você. Às vezes você tá no começo, né? E não tá fácil você pegar a técnica ali de início, mas da maneira é como se você deitasse na maca e você se imaginasse que fosse você que estivesse em pé, ou que você estivesse deitado ali, né? Então, quando você tem essa essência, né? Quando a gente tem essa essência de ser humana, ah, tá dando errado, deixa eu pensar aqui rapidamente o que, é que eu posso fazer para essa cliente continuar confiando em mim, apesar dela nunca ter ficado meia hora no bolso Sim. aqui. Então, o que, é que eu vou fazer? Meu Deus. Aí você vem, alisa mais ali, puxa uma conversa, né? É isso que eu faço muito aqui. E quando esses clientes vinham para mim, essas duas clientes, chegou um dia que eu rezei um Pai Nosso na cabeça dela. Depois daquele dia, ela se acalmou. Nunca mais ela veio conversar. Ela vinha para me destabilizar, e isso acontece. Principalmente quando você está começando, parece que é igual quando você tem um machucão no dedo, que a pessoa só pisa em cima daquele machucão. Mas eu sempre falo para as meninas, gente, a gente tem que esperar essas, porque elas vão vir. E se você não tiver a clareza, se você não fizer um bom curso, tu pena em cima dela e elas vão matar você na unha. E elas matam mesmo. Se a gente não mostrar autoridade, elas acabam com você. Você soa, a cera não pega no cliente, tudo acontece com essa pessoa. Mas Né? eu Então é penso muito, isso. Antônia, que tudo vai do seu posicionamento. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam, sabe? Então, por exemplo, quando existe uma ética, é que quando você está começando do absoluto zero, você não tem essa clareza, né? Essa visão sobre os Não posicionamentos que tem. você precisa ter. Por isso que é muito importante as pessoas estarem no ambiente certo. Eu costumo falar muito isso para vocês. Esteja no ambiente certo, porque você vai aprender aquilo que você não sabe. Então, quando você começa já no ambiente certo, você aprende a se posicionar, você sabe como é que você precisa tratar a cliente, porque às vezes a forma que a cliente te trata é pela sua autoridade que você não passa para a cliente. Então, tudo vem dali desde o início. É óbvio que tem cliente que é folgada, que é chata, tem cliente que e ela é assim, não é nem só por ela ser cliente, é a pessoa dela. Tem pessoas pesadas, tem pessoas de energias ruins e que a gente precisa estar preparadas para poder atender qualquer tipo de pessoa, porque nós meio que, entre aspas, nós somos psicólogas, vamos dizer, né? E quando Isso. você não tem essa visão como empreendedora, como empresária, de que você é uma depiladora, mas você é uma empresária como depiladora, e quando você não se porta como tal, as pessoas acreditam que podem te tratar da forma que elas querem. E não é bem assim que funciona. Depois, quando você já começa com esse posicionamento, as pessoas te respeitam. Isso. Por mais que você esteja no começo. Tem gente que chega e fala assim: ah, eu vou cobrar barato porque as pessoas precisam me conhecer. Eu falei: o barato não pode te desvalorizar, porque senão aí é que ela não te respeita mesmo, né? Exatamente. Então, pois é, e o que a gente tem que aprender no início da gente, para vocês, para mim, né, que eu ainda sou uma bebezinha ainda, eu falo que eu fiz um curso com você e ele me alavancou assim em questão de menos de 20 dias, né? Isso eu falo, acho que foi menos de 20 dias de um curso que eu fiz com você. Então, assim, existe a clareza. E como é importante a gente procurar profissionais que realmente deixam a gente alinhada. Medo a gente vai ter, porque nunca vai ser fácil começar. Principalmente quando você não tem dinheiro, quando a gente não entende
do posicionamento que a gente precisa ter, né, no nosso local, quando a gente não tem o capital para deixar o nosso estúdio bonito. Então, é uma briga constantemente com a gente mesmo. E a gente é tão infeliz com a gente de ficar nos matando, nos martirizando, né? Porque as redes sociais estão aí para te jogar na cara toda hora que você tem que estar lá no topo para você ser a melhor. Você só é boa se você tiver muitos seguidores. E isso está envenenando muito, né? As depiladoras que estão iniciando e que às vezes pegou um curso aí que não deixou elas preparadas, Sim, né? Nem na sim. prática e nem no Mas sabe o que que emocional. acontece? Na verdade, é que existe muitas profissionais querendo entrar no mercado hoje, mas já tendo o mesmo resultado que mulheres que estão há muito tempo no mercado estão tendo. Então, tem gente que está entrando agora e não quer passar pelo processo, entende? A maioria das pessoas acreditam que eu já vou ter minha agenda lotada do dia para a noite. Não é assim que funciona. Você pode ter sim a sua agenda lotada, você pode ter a sua agenda lotada em períodos, mas você precisa aprender aquilo que aquela pessoa também aprendeu. Quando as minhas alunas, eu costumo falar, as minhas alunas que faturam 10 mil reais, 5, 7, 3, 2, não importa, elas passam por um processo para poder faturar aquilo. Elas sentam, elas estudam, que é o que eu sempre falo. Se você não senta para aprender, você não levanta para aprender. Mas muita gente quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. Então aí não adianta você querer, você vê um Instagram bombado, bonito, com bastante seguidor, né? A pessoa ali tendo um resultado muito positivo, se você não faz aquilo que ela faz. Então tem gente que quer aquele resultado, mas não quer pagar o preço. Aí fica fácil. Entende? Então, eu sempre costumo dizer É também verdade. uma outra coisa que você falou sobre uma briga constante que as pessoas ficam com elas. Porque eu quero meu estúdio, porque eu. Gente, todo mundo quer um estúdio, todo mundo quer um instituto de depilação, todo mundo quer a sua cabine linda, impecável. Mas eu comecei trabalhando numa cabine que não era minha, eu prestava serviço. Mas em casa, porque eu complementava a minha renda quando eu atendia em casa, eu atendia no sofá das pessoas, no colchão das pessoas, na casa das pessoas, porque eu não tinha espaço. E quando eu tive o meu espaço, que eu construí, né, que eu criei a Depila-se, também foi uma luta. Por quê? Porque eu precisei que as pessoas soubessem quem eu era. E tá tudo bem, eu comecei ali atendendo em casa, atendendo de porta em porta, sem problema algum. Depois montei a Depila-se, tive meu Instituto Depila-se lá fazendo vários atendimentos. E aí, do nada, fechou a Depila-se, porque eles foram embora e eu tive que atender dentro da minha casa, que na época é onde é o meu escritório hoje, que era uma cama, a minha cama de casal, a cama de solteiro do Eric, um guarda-roupa na frente, a minha mesinha de eu trabalhar e a mesinha do Eric na frente. Então, assim, e uma cozinha. Então, muitas vezes eu trancava o Eric dentro do quarto, eu colocava um papel lá na minha janela para atender na minha cozinha. Então, assim, as clientes, elas não se preocupavam se elas estavam num lugar bonito, porque eu estava lá no Capão Redondo, à frente lá do meu escritório, com um monte de fio de rua. E tá tudo bem, porque o que elas buscavam? Elas buscavam a técnica, o que eu entregava para elas de bom. E muitas mulheres têm vergonha de onde mora. Muitas mulheres têm vergonha do que tem para oferecer. Esse é o mal das depiladoras que não começam agora. Por quê? Porque elas já querem ter o muito e não é sobre ter o muito. Não é sobre ter o muito, é sobre você começar com o que você tem. O que você tem que ter de muito é técnica muito bem lapidada, você tem que ser muito boa, você tem que entender muito sobre pele. Isso sim tem que ter muito. Então, mulheres que têm esse pensamento escasso de que, eu não vou começar porque eu tenho vergonha de onde eu moro, é uma favela. E daí que é uma favela? Então, quer dizer que as pessoas que moram em volta não são dignas de receber o seu atendimento? Então, não entra muito na minha cabeça isso, sabe? Então, eu sempre falo, você que quer começar, começa com o que você tem, para de frescura, para de mimizismo, sabe? Não gosto dessas coisas. Você sabe, eu não gosto. Não. Ela joga na lata mesmo da Eu jogo. gente. Quem quiser ficar. Tô clara. E deixa eu te perguntar, em algum momento, deixa eu só parar um pouquinho, pedir para as meninas aí, quem estiver aí, quiser enviar essa live aí para outras profissionais que precisam entender um pouquinho aí do que deu errado, né, nas nossas vidas. Envia aí, manda coraçãozinho aí para a gente, para que o Instagram entregue mais. Aqui a gente está falando de processo, do que deu errado lá no nosso início como epilador e como tudo, né, Sim, Flávia? Porque a gente é dona de casa, a gente
Quando a gente casou, teve um processo para a gente passar, para a gente evoluir, né? Entre duas pessoas, que não é fácil. E eu queria saber de você qual foi um ponto assim que você, como epiladora lá no início, que ficou marcado na tua mente, que você nunca esqueceu e que isso traz para você hoje como fosse algo que você comenta para suas alunas e elas falam assim: nossa, realmente acontece e já aconteceu comigo e isso é superável. Quando eu comecei a treinar, eu derrubava a cera bem no clítoris da cliente, assim. Eu derrubava, juntava anos com anos, as virilhas, eu ia puxar cera e era não existia mapeamento naquela época, então não sabia o que era mapeamento. Eu sabia o que era a aplicação da cera perfeita, porque é o que eu aprendi muito bem aprendido, de fato, né? Que foi o que a Zinha me ensinou muito, mas mapeamento desenhado em si, eu não sabia muito. Então, tipo, às vezes eu ia pegar cera e aí escorria cera, escorreu cera na sobrancelha da cliente, já escorreu cera no buço que entrou na boca da cliente, no... Ixi! E uma vez que eu derrubei cera lá na hemorroida da cliente. Gente, quem nunca passou por isso? Todo mundo já passou por isso, é normal. Porque você está o quê? Aí, Você está aprendendo. Então, você ter aquele negócio, tipo, das pessoas já desacreditando de você, que, tipo, que você não é boa, que você não é isso, que você não é aquilo. E ainda você ter que aprender. Era uma confusão, mas eu nunca me esqueço do dia que eu derrubei, assim, a cera. Tava cheio de pelo, e aí a cera caiu no meio da virilha e caiu dentro do clítoris. E eu não sabia o que fazer ali. E aí eu ranquei a cera, Deus abençoou, que acho que ele foi lá e mandou um anjo se proteger o clítoris da cliente, que não arranquei um pedaço do clítoris dela. Mas aquele dia foi marcante. nossa, hoje você já tem uma técnica, não sei se você lembra dessa técnica lá, não sei se você usou ela, que é a técnica que você usa hoje para a gente não usar nossas mãozinhas ali na hora de fazer a parte íntima, aquele meinho ali, naquela época tu não tinha, você não lembrou, né, de passar, Não, depois. não, na verdade, o que que acontece? Eu aprendi o passo a passo, tá? A aplicação, não aplicar tudo de uma vez, isso eu aprendi. Mas, como qualquer outra pessoa que está começando, na hora de levar a cera até a cliente, escorreu. Então, eu não tinha o que fazer. Caiu, pingou e eu tinha que tirar aquilo, entendeu? Hoje é diferente. Hoje eu sei, domino muito bem você tirar a cera da termoceira e virar para lá e para cá, que eu sei que a cera não vai cair. Então, depois que você tem esse domínio de técnica, a história muda. Tudo é treino, gente. Tudo é treino. Quanto mais você faz, melhor você fica. É isso. E quando você não tem essa técnica alinhada, tu passa mal em cima do cliente mesmo. Eu tive um momento só, e assim, eu nunca fiz um curso antes, não tinha feito curso antes do método espanhol. Sempre usei a hidrossolúvel, para mim, sempre muito mais prático. Vai ali, lava e faz tudo bonitinho. Então, eu tentei trazer o método espanhol bem no início, aí parei. Por quê? Como eu não tinha técnica, eu fui lá e coloquei. Porque o que eu falo? Trabalhar com o método hidrossolúvel, usar o palito, é muito diferente de trabalhar com o É método outra espanhol. coisa. É totalmente. É outra técnica. É outra coisa. O método hidrossolúvel, o menos é sempre perfeito. O espanhol, o mais, nos primeiros momentos, tem que ser. Então, nunca que me passou isso pela minha cabeça. Eu fui fazer uma depilação de uma bênção. Ainda bem que eu não guardei o rosto dela, porque se eu visse ela na rua, eu juro que eu dobrava 2 quarteirão para mim não olhar para a cara dela. Eu não judiei assim dela, porque na hora eu pensei, ou eu faço isso, ou então eu deixo, boto ela para ir para casa do jeito que tá aqui. Como eu não sou dessas, eu resolvo o que eu faço. Eu coloquei cera, né, na época, isso há há uns 5 anos atrás. Coloquei a cera, já estava tudo bonitinho, próximo dos grandes lâmbios. Nega, secou. Hoje, se a cera secar um pouquinho, quebrar no meio, eu já sei como que faz, né? Antes eu não sabia. Eu colocava cera, a cera não continuava seca, grudou no pelo. Aí lá se vai eu levantar um pouquinho a pele, pegar uma tesourinha, pelo por pelo, Flávia. Meu Deus. Tu sabe que ia levantar e pegar só aquele tantinho que não fica na pele, né? Aí fui lá.
pelo por pelo, e eu tremendo, e eu tremia, e eu fazia de tudo para a cliente não ver que eu tava suando, que eu tava gelando, e eu tentando passar para Não, ela, né, e, tipo toda assim, aquela e você calma, assim. achando que não tá passando, né? Que a pessoa tá com uma cera, com uma tesoura, tem alguma coisa de errado, né? Ela que deu errado. Então ela ficou ali mais nervosa do que eu. Eu tentei acalmar ela, mas nunca mais na vida, graças a Deus. Hoje, se eu visse ela na rua, não sei. Hoje pode ser que eu convidaria ela para fazer de novo, mas não sei não, que eu não lembro mais dela. Ou eu arrodeava o quarteirão se eu não soubesse. Mas passou. Né? Então tudo é aprendizado, né? Imagina se eu tivesse pensado em desistir naquela época. Se bem que eu desisti na época do método É, espanhol. desisti. Aí não voltei mais. Aí depois foi que eu fiz o curso aí com você e hoje, minha filha, eu amo, já estou conseguindo dar, instruir mulheres, ainda não estou ainda lá indo onde eu quero, que a gente nunca chega, né? Mas já estou aí no caminho bem Eu andado, acho que bem não mais. existe o infinito, né? Eu acho que a gente sempre tem a crescer, a crescer, a Não, crescer. Não existe o infinito. que a gente nunca sabe o que Deus tem pra gente, né? A gente planeja algo e de repente o Senhor vem e Exatamente. Por muda exemplo, tudo e a por gente... exemplo, eu não tive a Depila, se o meu próprio instituto. Tive a Depila. Se quando fechou, eu não tive que fechar, atender dentro da minha casa, atender dentro barbearia do meu esposo, onde era um ovinho. Eu tinha que ficar montando biombo, desmonta maca, monta maca. E a vida é assim, é altos e baixos. Pois é. E uma das perguntinhas bem importantes. Eu tenho profissionais hoje que foram mães recentemente e para elas tá muito difícil, mesmo elas sendo umas mulheres, né, que já estão num patamar mais alto, mas isso não quer dizer de patamar e não patamar, né? Quer dizer de você mulher. Porque a responsabilidade é muito grande, muda totalmente. Na época que você eu não sei se o seu bebê, quando você. O seu bebê não, que hoje já é um rapaz, né? Quando você iniciou, né, na epilação, você já era mãe, né? E quantos anos ele tinha na época? Eric, eu entrei na Eras, o Eric nasceu em 2007, em 2006, eu entrei na Eras em 2006. 3 meses depois eu fiquei grávida e o Eric Ah, foi logo no... foi, pensei que ia ser mandado embora até, porque a pessoa, 3 meses depois que eu me tornei recepcionista, eu fiquei grávida. Então o Eric, quando eu fui pra depilação, ele tinha em torno aí de uns 2 aninhos mais ou menos. E como foi trabalhar e ter, assim, que ele vem em casa, vem o trabalho, vem marido, né? E vem o bebê, que é o que se torna o mais importante, né? Sim, olha, foi Um, puxado, porque o Eric foi um bebê que ele ficou muito doente. Então, todo mês ele tinha infecção de garganta, infecção de garganta. Ele só parou de ter infecção de garganta depois que ele tinha em torno mais ou menos ali de uns 3 anos e pouquinho, que foi quando ele pôde fazer a retirada das amígdalas, porque só pode retirar, pelo menos naquela época, só após o terceiro ano. Então, o Eric sempre foi um bebê muito doente. Então, por várias vezes, eu passei a noite inteira, né? Eu passei a noite inteira com o Eric no hospital. E aí, de manhã, eu deixava ele na minha mãe e já ia trabalhar, e meu esposo ia trabalhar. Então, minha mãe ficava com ele por um período, né? Então, e aí, meu esposo chegava mais cedo, pegava, eu chegava à noite, ficava com ele. Então, foi bem puxado, mas eu sempre falo, precisa fazer isso, porque eu não era a única mãe do mundo que tinha que passar por isso. Todas as mães passam por isso. Todas as mães têm os seus perrengues. Não existe uma mãe melhor que a outra. Existe uma mãe que tem mais privilégio que a outra quando se tem dinheiro. Aí sim, porque você pode contratar babá, você pode contratar várias coisas. Mas quando não se tem isso, então você tem que fazer conforme é o que eu falo, você tem que dançar conforme a música toca. E tem pessoas que enxergam isso como um peso. Tudo vai muito da forma que você enxerga as coisas, sabe? Eu vejo muito assim. Eu sei que filho dá trabalho, eu sei que filho não deixa a gente dormir, eu sei que filho chora, filho fica doente, a gente tem marido, a gente tem que fazer comida, a gente tem que lavar roupa, a gente tem que transar, a gente tem que limpar a casa. Tudo isso a gente precisa. Mas tudo vai muito da forma que você leva a vida. Eu penso assim, sabe? Então, o Eric naquela época era difícil? Claro que era difícil.
Eu passava o dia inteiro longe do Eric. Ele ficava com a minha mãe. Ah, Flávia, mas você tinha sua mãe? Sim, eu tinha a minha mãe até certo tempo. O Eric ficou com a minha mãe até 1 ano e pouquinho, mais ou menos. Por quê? Porque a minha mãe, ela tinha problema, né, de alcoolismo. Enfim, eu tive que tirar o Eric de lá e colocar o Eric numa escola. Então, o Eric ficava na escola o dia inteiro. Eu tive que... Porque a minha mãe era tudo pra ele, né? Mas ele não tinha noção daquelas coisas. Hoje, graças a Deus, ela não tá, né? Você sabe da história dela, mas ela tá bem. Mas eu tive que, do dia pra noite, pegar o meu filho, colocar numa escola e eles, todos os dias ele sentava e falava assim: hoje não, né, mamãe? Só amanhã. Eu lembro muito disso, porque ele não queria, porque ele não queria ir pra escola de jeito nenhum. Foi muita dor pra ele. Mas todo mundo tem que passar por isso, não tinha o que fazer. Então ele tinha que ir pra escola, eu tinha que trabalhar, meu esposo tinha que trabalhar, que a gente tinha que sustentar ele, não tinha o que fazer. Mas eu acho que pior do que isso, porque eu ainda via ele todos os dias, né? Foi quando eu comecei a dar treinamento, porque aí eu ficava 7 dias longe dele, 10 dias. Nossa. E aí eu já perdi coisas que hoje naquele momento eu precisei perder. Eu não tinha o que fazer para ele ter ser o que ele é hoje. Mas hoje eu acho que eu não iria abrir mão, tipo, de Dia das Mães, sabe? Momentos assim, eu perdi vários momentos do Eric por causa de trabalho. Então eu sempre falo que, apesar de tudo isso, né, a depilação me propôs muitas coisas boas também. Porque pensa, eu falei toda a parte ruim, certo? Do que acontecia comigo e com o Eric. Mas e se fosse num emprego CLT, que às vezes do nada eu não podia ir trabalhar, o que ia acontecer comigo? Eu teria sido mandada embora. Entende? Então a depilação me proporcionou o quê de bom? Fecha a agenda, dorme até um pouquinho mais, e aí você vem ou no outro dia você não precisa vir, fica com ele. Então você que as pessoas costumam ter só a direção das coisas ruins. E não, tem que ter um olhar para as coisas boas também. Então eu podia estar com ele em vários momentos cuidando, né? Porque a depilação eu não ganhava, porque eu estava em casa. Mas a gente precisa ter a visão de tudo. A gente não pode enxergar as coisas só como um peso. Porque eu sei que nós mulheres, Antônia, a gente tem muitas coisas para fazer. Mas a gente dá conta. A gente só não faz porque a gente não quer. E isso dói nas pessoas. Eu sei que isso dói quando as pessoas me escutam falar isso. Porque elas falam assim, ah, você fala porque você não tem um bebê pequeno. Você fala porque você não tem... Não é sobre isso. É sobre você se planejar, sobre você se organizar para você poder fazer o que precisa ser feito. Porque eu falo aquela frase, se a vida do seu filho depender de você não tá perto dele durante 10 dias, trabalhar os 10 dias, você vai fazer. Entende? Então é a forma de enxergar a vida, a forma de enxergar as coisas. E a forma do peso que você coloca sobre as coisas. Eu penso assim. Certo. Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de estar com a minha filha sempre, né? Inclusive, hoje ela ficou chateada porque eu não trouxe ela para cá, porque ela não sossega. Aí ela tira totalmente a minha concentração. Mas, assim, tem profissionais, né, que me procuram esses dias, eu conversei com ela, que elas estão se sentindo insuficiente com relação ao seu trabalho. Por quê? Muda totalmente a rotina dela, né? Hoje ela já estava com tempo, já talvez nem imaginava que ainda ia ser mãe, e ou tinha um projeto, mas não achou, porque a gente nunca tá ali, né? A gente faz projeto, mas quando vem, aí você leva um susto, né? E ela fala, Antônia, eu tô me sentindo tão como se eu não servisse para o meu serviço, né? É como se aquilo fosse uma carga, não é o meu filho, não é que eu amo e tudo, cuido, amo, tô curtindo o momento, mas ao mesmo tempo que curte, né? Ela traz essa carga pesada de que não está conseguindo trabalhar direito, não está conseguindo administrar os atendimentos, e isso para ela está sendo uma fase ruim, né? Aí onde eu conversei com ela, eu falei, olha, curte o seu filho, por quê? Se você tem essa oportunidade, né, tem que curtir o filho, porque muitas pessoas, se você for perguntar hoje, pessoas que já foram epiladoras há muito tempo atrás, mesmo assim ainda estão, ou mudaram de ramo, se você for perguntar assim, o que você se arrepende, né, do que você largou para trabalhar lá atrás? O filho, né? Igual você falou, muita coisa você deixou para estar trabalhando, mas que naquele momento era o que precisava. Não tinha como você não ir, né? Porque a gente pensa em fralda, a gente pensa na casa, no alimento, né?
Mas hoje, com a maneira, com a visão, com a internet e tudo muito que a gente tem hoje, fica um pouquinho mais fácil, né? Sim, mas Mas sabe, todo é, mundo tem o seu mas sabe o que eu momento, acho né? também? Eu acho que antes, naquela época, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu não tenho não tinha a visão que eu tenho hoje. Porque tudo é questão de planejamento. Por exemplo, eu colocava meu emprego tão como prioridade que tinha Dia das Mães, eu tinha um treinamento ali naquela semana. Se eu mudasse o treinamento um dia só antes ou um dia depois, daria certo. Mas o meu medo de perder aquele treinamento porque eu não via que o medo de perder o dinheiro que entrar era muito grande, entende? Então hoje, essa sua cliente, essa sua amiga, não sei quem é, o que eu vejo quando você conta essa história? É que a pessoa quer dar conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo. Tem coisas que não, que tá fora do nosso alcance e tá tudo bem. Entende? A nós mulheres, a gente se cobra muito, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é isso. Eu não, tem que dar conta. Não é sobre isso. Não é, a gente tem que fazer até o momento que a gente dá conta. E se você tentar ir além, você não vai dar conta. Então, por exemplo, é o planejamento que não acontece. Porque para você dar conta, você precisa de uma estratégia de planejamento. Porque até para viver precisa de estratégia de planejamento. Porque se você tem isso tudo muito claro, ela vai saber que a prioridade de tal horário a tal horário é o filho dela e tá tudo bem, ela vai viver aquele momento. E de tal horário a tal horário é aquilo que ela tem para atender e tá tudo bem, mas as pessoas não têm essa conscientização de que você só pode fazer até onde você dá conta. O que não, você não tem domínio daquilo, tá tudo bem. Então é isso, é você ter essa visão, entende? De se planejar e aceitar que o seu momento é esse. O meu momento é eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Então, dentro da minha carga horária diária, é isso que eu preciso fazer. Então, tá bom, eu dou conta disso. E o que eu. Ah, mas eu. Tá, você queria, você não pode. Então, você vive o que você pode hoje. Porque isso faz a gente sofrer menos. Muito menos. E outra coisa, hoje, o que você pode proporcionar para ele, os momentos que eu acho lindo ver vocês junto aí. Conheci ele pessoalmente, é a coisa mais lindinha, um rostinho muito, muito de menininho, aquele jeitinho tímido dele. E assim, hoje você pode curtir com ele, né? E hoje, eu acho que Flávia aí perdeu a conexão. Então, eu vou chamar ela aqui de novo, a gente já vai já encerrar, tá bom? Que Flávia já tem as suas. Eu vou só esperar ela aqui entrar de novo. Calma aí, Flávia. E hoje ela pode curtir com o filho dela. E muitas mulheres aqui estão se identificando com isso, né? Essa dor que fica, essa falta que fica, né? Por não ter ficado esse tempo com o seu filho. Mas tira isso do seu coração. Isso é ruim quando a gente traz esse sentimento, né, dentro do coração da gente. Curte o seu filho, né? Se aquela parte lá atrás você não conseguiu estar com ele, esteja hoje, faça por ele hoje, porque os filhos não guardam Não, mágoa da gente, não. né? Por mais que. Você tá aí? Eu Tá não tô me te vendo. vendo? Eu tô aqui. Mas tá Não, me ouvindo? tô te ouvindo. Então, mas eu tô te vendo, tô te vendo, tô te Vou ouvindo. ver com as meninas ela Vocês se ela tá vendo estão me você. vendo, gente? Escreve aqui pra mim se vocês estão me vendo, por favor. Deixa eu ver aqui, vamos ver o retorno delas. Eu tô aqui. Todo mundo entrando. Eu acho que caiu, foi um monte de gente aí, porque tu caiu, desceu, todo mundo foi Aí, embora. voltou. Então tá Tá todo todo mundo mundo vendo, vendo. isso que importa. Já estamos já quase finalizando, porque eu sei que o seu horário é bem restrito Não, mulher, mesmo. mas quando Eu eu acho me que é um dos comprometo, pontos eu tô mais sempre pra importantes. vocês sim. Tá baixo o som, Flávia. Vocês estão me escutando bem? Tá me ouvindo? Agora Tá. ficou bom. Agora Eu ficou falei, tá bom pra tudo mim. certo, fica tranquila. É que o Instagram que derruba a live depois de uma hora mesmo, né? Ah, Não é a gente, não. então vamos agilizar, porque a gente marcou uma hora aqui, eu não posso tomar muito tempo do seu tempo, Fica não, que é muito tranquila. precioso. Então, assim, essa era a minha última
era a minha última pergunta para você, tá? A questão mesmo, que eu sei que isso é empecilho para muitas depiladoras quando estão começando, essa dificuldade de dar conta de tudo, né? E não tem jeito, por mais que a gente fale assim, não, eu não vou fazer um monte de coisas para mim abrir mão para ir trabalhar. Tem horas que a gente tem que fazer, tem que abrir mão de alguns pontinhos ali, igual você falou, tem que ter organização. E isso eu estou trabalhando muito hoje, isso, né? Eu preciso ter mais organização na minha vida, porque hoje a gente vai trazendo responsabilidade para a gente a cada dia e a gente não vai aprendendo a se organizar. E isso é que ainda deixa a gente mais doida ainda, né? Exatamente. Exatamente. É o que eu falo para você, Então, Antônia, se planeja. Você tem que entregar isso, Antônia. pois é. E é coisa, viu, gente? É coisa, mas faz parte do processo. Então, eu quero deixar uma mensagem. Ó, eu não vou conseguir. Existe. Aqui só tem uma perguntinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo, só pra gente finalizar, pra não deixar. Se você quiser cair e voltar, pode voltar, não tem problema não, tá? Deixa eu ver aqui, só pra gente finalizar. Eu vou sair e voltar, né? Não, se você quiser Ou não? sair, você vai finalizar essa live e vai entrar de novo, é isso? Não, não, vou Então, não, porque senão então vai, aproveita vai. que você tem só 4 minutos. Tá. Eu agradecer aqui, né, pela sua disponibilidade imensamente, tanto eu, que sou hoje embaixadora da Cera Pura aqui pelo Distrito Federal, e mais uma vez, Cera Pura, agradecendo a sua disponibilidade de estar com a gente aqui. E eu queria, antes de eu pedir para você deixar uma mensagem, eu vou deixar uma mensagem aqui para todo mundo, que a gente tem que se apaixonar pelo nosso processo, e isso, se apaixonar, não é se apaixonar pelas coisas bonitas e fáceis, mas pelos momentos difíceis, porque a gente só consegue, né, se conectar com pessoas quando a gente conta a nossa história, né? E eu tenho certeza que tudo que você está passando hoje, com certeza vai ser para você ter resultados lindos lá na frente e até mesmo para você aí, quem sabe, ser uma instrutora master, né? E ensinar mulheres. Então, apaixone-se pelo processo e os teus resultados aparecerão, tá? Então, eu quero que você, Flávia, deixe aqui um agradecimento e deixe uma mensagem aí, né, para todas as meninas que estão passando por um processo difícil, né? O que você, Flávia, diria para elas? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Seu convite, agradecer a Cera Pura também, que eu tenho uma história linda com a Cera Pura. Nossa história só encerrou porque eu lancei meu produto, senão acredito que eu estaria aí como embaixadora ainda global. E foi uma história muito bonita, uma história que eu amo fazer parte. Cera Pura foi algo que me ajudou a evoluir muito, 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 muito mesmo. Então, sou grata por tudo que aprendi com eles. E quero deixar para vocês o seguinte, gente. Se você não estiver no ambiente que você tem a necessidade, você vai continuar exatamente onde você está hoje, porque nós escolhemos aquilo que a gente quer viver. E a vida que você vive hoje é aquilo que você escolhe. Por mais dolorido que seja, escutar isso é a grande verdade, tá? Fácil vai ser? Nada vai ser fácil, mas você pode escolher o seu difícil. O difícil que você vive hoje ou o difícil de você conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira? Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Me respondo aí. Obrigada, viu, meu amor? Até uma próxima, se Deus quiser. Beijo, fica com Deus. Beijo. Agora lá vai eu para a luta.